aproximadamente 13% do ponto mundial, 13% da população mundial são homossexuais. São estudos, pesquisas recentes realizadas, que 13%, aproximadamente, uma estimativa, de pessoas que são homossexuais. O homossexual pode também se referir a uma mulher, também que se relaciona com outra mulher. Tá? O Conselho Nacional de Justiça no Brasil, no dia 14 deste ano, 14 de maio deste ano, obrigou todos os cartórios brasileiros a realizar casamentos de uniões homoafetivas. E como vocês tomaram conhecimento através da imprensa, da televisão, já foram realizados vários casamentos. Ainda não está consubstanciado no Brasil, consumado, instituído de uma forma definitiva, o casamento de homossexuais. Existem 14 países no mundo que já aprovaram a união gay. Vamos a esses países. Primeiro foi Holanda, Bélgica, Espanha, Canadá, África do Sul, Noruega, Suécia, Portugal, Irlanda, Argentina, Dinamarca, Nova Zelândia, França, Estados Unidos. O Brasil ainda, somente, apesar de haver muitas reivindicações, ainda não definiu de uma forma assim, definitivamente, mas já está a caminho. Como eu falei, né? No dia 14 de maio, o Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios brasileiros a realizar casamento. Quer dizer, se um homem quiser casar com outro homem, isso já pode ser feito no Brasil. Entendeu? Já pode ser feito no Brasil. Existia uma lei que foi promulgada pela deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, deputada federal. Em 2006, ela fez um projeto de lei muito famoso em Brasília, chamada PL 122. Essa PL 122 é um projeto de lei que dá direito aos homossexuais de terem a sua liberdade atendida na sociedade brasileira. Ocorre que, neste contexto de lei, a PL 122, existem algumas cláusulas que perturbou o meio religioso católico e protestante. A Igreja Católica, bem como a Igreja Evangélica, se manifestaram através de suas lideranças, porque nesta lei, apesar desta lei haver que vem criminalizar a homofobia. O que é a homofobia? A homofobia é um preconceito, uma aversão de uma forma odiosa aos homossexuais. Para melhor entender uma homofobia, nós tomaríamos, por exemplo, aquele atentado violento que ocorreu lá na Avenida Paulista, que foi muito comentado na televisão, quando um grupo de rapazes agrediu um jovem homossexual. E esse jovem foi agredido. Houve uma discussão muito grande. Católicos e evangélicos alegam o seguinte, que dentro desta lei, apesar de conceder a liberdade para os gays, para as lésbicas, mas existe também uma maneira de impedir a liberdade de expressão e a liberdade religiosa também. O Brasil, ele é o campeão de homofobia. Em segundo lugar vem o México, em terceiro, os Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 36 horas, ocorre uma morte de homossexual. Vocês sabiam, pessoal? Quase que 24 horas. De 36 em 36 horas, ocorre uma morte de um homossexual no Brasil. A Parada Gay deste ano, que é uma das mais famosas do mundo, ou poderíamos dizer, a maior do mundo, que agrega aproximadamente 3 milhões de pessoas, que só perde para a Marcha de Jesus. Essa Parada Gay deste ano, ela teve uma repercussão e chamou a atenção do Brasil,
porque esteve presente uma cantora muito famosa no Brasil. Ela esteve presente, a Daniela Mercury, juntamente com a sua nova companheira, a sua nova pessoa do mesmo sexo, né? Essa parada gay, ela que foi a 17ª realizada neste ano, né? Realizada aí nesse ano, por volta do mês de junho. Olha só, é uma parada que tem 20 trios elétricos, entre 500 voluntários que trabalham com 1.500 banheiros químicos. É um aparato, 3.000 PM juntamente com o corpo de bombeiro, e 800.000 watts de som. Haja ouvido, né? Profissionais de várias categorias trabalhando no maior evento que agrega 3 milhões. O que nós percebemos que nessas paradas gays, tanto realizadas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, por todo o Brasil e pelo mundo afora, os gays, os homossexuais estão reivindicando seus direitos. Direito de serem aceitos na sociedade. Aqui no Brasil, se fala muito da homofobia. Essa lei da PL 122, da deputada Yara Bernat, ela está, neste momento, em pauta em Brasília, com muita pressão para ser aprovada, com muita pressão. E segundo a outra ex-senadora, Marta Suplicy, ela fez uma emenda para poder haver uma possibilidade desse projeto de lei chegar ser aprovada definitivamente, porque existe uma pressão muito grande. É interessante o seguinte, o homossexualismo é uma expressão que se refere aos homossexuais quando ainda era considerado como doença pela medicina. Antes de 1990, o homossexualismo era considerado como uma doença, mas a Organização Mundial de Saúde, em 1990, eles eles fizeram a aprovação, desfazendo a praticidade da homossexualidade como doença e deixou como comportamento. Por isso que agora a comunidade gay estão comemorando agora, no dia 17 de maio, eles estão comemorando o dia especial contra a homofobia. Essa data, a data 17 de maio, agora, que foi exatamente o dia 17 de maio de 1990, foi quando a Organização Mundial de Saúde, e juntamente com outras instituições internacionais, eles desfizeram a situação de doença da homossexualidade. Agora, é interessante que quando você se refere aos homossexuais, você não pode falar mais homossexualismo. Nós temos que falar agora homossexualidade, entendeu? Porque se você falar homossexualismo, mesmo que você não tenha o conhecimento, você está como que chamando os homossexuais de doentes, que não é mais essa situação, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pessoal, nesta segunda-feira, a novela Amor à Vida, que é apresentada pela Rede Globo de televisão. Essa novela que ela não está com tanta audiência assim. Mas os picos de audiências vieram à tona, subiram por um momento da exibição da novela Amor à Vida nesta segunda-feira passada. Segunda-feira passada, a novela que tem como autor o Valcir Carrasco, que ele aborda a questão da homossexualidade. E dentro do enredo da novela, eu cheguei em casa, eu liguei o computador e a novela estava lá na televisão e eu parei para assistir, porque nós iríamos falar neste assunto. Eu parei para assistir uma cena de quase 10 minutos. A conversa entre Nico e Sharon, porque eles são um casal de homossexuais. E eles propuseram entre eles dois a adotar uma criança. E o que acontece? Um desses companheiros, ele que teria que ter uma inseminação artificial para poder ter o filho com a mulher, e aconteceu de outra maneira. O que o outro descobriu é que
houve um envolvimento emocional por parte de um desses parceiros da união homossexual. E aí houve uma contenda entre eles. O interessante é que no momento que eu estava assistindo isso, eu pensei assim, poxa, o autor Valcir Carrasco, ele está exatamente mostrando a realidade no Brasil. Porque eu não acompanho a novela, mas quando chego, vejo assim, e no contexto dos capítulos que eu assisto, que é um assunto que essa novela me chamou a atenção por causa dessa questão da homossexualidade. Então, vocês, quem está acompanhando, quem vê, quem assiste, tem lá a questão da homossexualidade e o autor da novela, Valcir Carrasco, está colocando exatamente o que acontece. E é uma complexidade muito grande. Por quê? Porque agora vai ter que rever todos os conceitos sociais, vai ter que mexer na lei, né? Da adoção, do homossexuais, a adoção, é uma série de coisas. O negócio não é tão fácil assim. Os juristas, a OAB, as instituições sociais vão ter que rever uma série de coisas para poder conduzir a situação de uma maneira que venha a resultar em ordem social, né? É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós vamos observar o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele chegou aqui na Terra 2000 anos atrás, ele se defrontou com vários problemas sociais, vários problemas que estava havendo entre o povo. Você vê o nosso Senhor dando ensinos profundos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os ensinos do nosso Senhor, já principalmente começando no livro de São Mateus, a partir das bem-aventuranças, você vê os ensinos do nosso comportamento, da nossa vida aqui na Terra. O nosso Senhor se ensinando. O nosso Senhor, ele defrontou-se com os fariseus, uma seita que existia em Israel, uma seita que não aceitou os princípios do Evangelho. O nosso Senhor se defrontou com os fariseus. O nosso Senhor defrontou-se com os vendilhões do templo, que estavam dentro do templo, ali, que não tinha nada a ver com Moisés, não tinha nada a ver com a fé cristã, e, no entanto, estava ali com interesses financeiros, ali no pátio do templo. O nosso Senhor repreendeu. O Senhor Jesus Cristo se defrontou diante de vários problemas. Em certo momento que as pessoas queriam trazer Jesus a uma situação de condenação, eles trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério. Na lei de Moisés, dizia que as mulheres adúlteras teriam que ser apedrejadas. Eles pegaram esta mulher e levaram até Jesus. Nosso Senhor estava escrevendo no chão. E naquele momento, os fariseus chegaram com a mulher. Olha, nós pegamos esta mulher em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais têm que ser apedrejadas. E tu, pois, que dizes? A Bíblia nos informa que o nosso Senhor continuou escrevendo no chão. Eles insistiram ali na pergunta. Jesus, calmamente, eu enceno, né? Nosso Senhor é aquela pessoa passiva, pessoa que transmitia paz, ele era um homem de paz, era um homem tranquilo para falar. E ele tranquilamente levantou, olhou para todos eles que ali estavam e disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A palavra de Deus diz que, desde o maior até o menor, foram saindo de um em um. Nosso Senhor virou-se para a mulher e perguntou: ninguém te condenou? E a mulher respondeu: ninguém, Senhor. Eu, quando estava meditando sobre esse assunto da homossexualidade no Brasil e no mundo, eu me lembrei desse episódio. E o que eu me lembrei? Retratando uma situação,
uma simulação retrospectiva. Nós vamos fazer aí uma simulação retrospectiva. Se aqueles homens, se aqueles fariseus tivessem levado um homossexual, que seja um homem que estivesse com outro homem, ou uma mulher que estivesse com outra mulher, uma lésbica, será que a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras que o Senhor disse para a mulher adúltera, será que ele falaria a mesma coisa para o homossexual, para a lésbica? Olha, os fariseus levassem lá um homossexual, falou assim, olha, aqui nós trouxemos aqui esse homem e ele está lá, ó, ele estava praticando a homossexualidade. E na lei de Levítico, capítulo 18, está lá escrito que é abominação a Jeová, a Deus. E tu que dizes, Jesus? O que Jesus diria para o homossexual? Eu acredito, pessoal, que as mesmas palavras que o Senhor usou, que falou com a mulher adúltera, seriam as mesmas palavras que falaria para o homossexual, para a lésbica, para uma situação similar. Homossexualismo ou homossexualidade. Então, daqui para frente, nós vamos tratar os grupos gays, os grupos de homossexuais, de lésbica, de homossexualidade. Porque só em você falar homossexualismo, você já está ferindo. Ou se você falar assim, ó, o homossexualismo, só em falar essa palavra, já está ferindo. Dentro do que foi mudado, né, segundo a Organização Mundial de Saúde. Bom, por que cresceu tanto o número de homossexuais no Brasil e no mundo? Por que cresceu? Vocês sabem que existe uma elite dominante no mundo. No ano passado, quando se comemorou o número que contabilizou 7 bilhões de pessoas. Então, a elite dominante do mundo ficou preocupada com o número de pessoas que existe no planeta. Número de pessoas. Nós poderíamos até considerar que uma das razões por que a homossexualidade cresceu tanto no mundo, no Brasil, no mundo, não seria também a questão da explosão demográfica que cresceu e que cresce assustadoramente, ao ponto de preocupar a elite dominante, dizer assim, poxa, será que vai ter comida para todo mundo? Porque quando uma união homoafetiva, um homem com uma mulher, eles não vão poder procriar, a não ser um casal heterogêneo, né? Heterossexual. E aí, não seria também uma das maneiras de brecar, de frear? Eu vejo assim, pessoal. Eu vejo dessa maneira. Meu foco. Eu analiso as coisas. Antes de eu vir aqui falar qualquer assunto com vocês, eu fico analisando as coisas, pesquisando e analisando. Então, na minha análise, no meu ver, isso aí não foi um psicólogo que me falou, isso não foi um livro, mas na minha mente, eu imagino assim, que não seria uma maneira também de brecar, de minimizar a explosão demográfica, o crescimento de tantas pessoas no planeta, o planeta não está suportando? Eu vejo dessa maneira. O que fazer com os homossexuais, com as lésbicas? O que fazer com eles? Em primeiro lugar, cuidado. Você, em hipótese nenhuma, você pode discriminar um homossexual. Vamos aqui para a palavra que nós lemos no início dessa celebração. Coríntios, capítulo 13. Vamos lá. Diz assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens, o sustento dos pobres, e não entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem se escandaliza, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não guarda rancor. Você sabia que homofobia, pessoal, homofobia
é considerado como uma manifestação de ira contra os homossexuais? A homofobia é isso. A homofobia é uma manifestação de ódio. Às vezes você está dentro de um shopping, já aconteceu comigo. Eu estou dentro do shopping e dois homens se beijando. Você tem que continuar comendo a sua comida normalmente. Não está te xingando. Ele não está incomodando você. Você toca o barco normal. Você continue. Você não pode nem mesmo fazer uma careta. Você não pode comentar aquele ato com ninguém. Não pode, pessoal. A homossexualidade já é uma realidade no Brasil e no mundo. Olha quantas pessoas na parada gay aqui em São Paulo. Aproximadamente 3 milhões. A parada mais comentada no planeta. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode discriminar o homossexual. Você tem que cuidar. Você tem que respeitar. Respeitá-lo. Eu já trabalhei com homossexuais no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Eu trabalhei numa empresa de eventos em São Gonçalo. E sabe o que eu observei, pessoal? Pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha estado assim junto, profissionalmente, junto com homossexuais. E sabe o que eu observei? São educados, viu? São educados e respeitam os heterossexuais. Ora, eu tenho um professor de inglês, entendeu? Eu tenho um professor de inglês também, que ele é educadíssimo. Ele é uma pessoa boníssima. Não obstante ele ter o seu comportamento, mas ele é uma pessoa que respeita todo mundo. Então, se ele respeita, nós temos que respeitar também. Você não tem que tocar na situação da pessoa. Por quê? Será que você gostaria, você que é heterossexual, alguém chegar e perguntar da sua intimidade? A não ser que você tenha já amizade com a pessoa. Mas se você está convivendo socialmente, você não pode manifestar sua intimidade e você não pode deixar também que pessoas invadam a sua intimidade com perguntas desnecessárias. Tem pessoas que chegam e entram na intimidade do homossexual, da lésbica. Vem cá, esse negócio, como é que é isso? Isso aí eu desrespeito ao homossexual. Não pode. Nós temos que respeitá-los. E, acima de tudo, nós temos que amar. Se existe um povo que Deus exige o amor, somos nós, pessoal. Então, quando o nosso Senhor diz na sua palavra, amai-vos cordialmente uns aos outros, nosso Senhor já disse tudo. É sem discriminação, pessoal. Agora, porque a mulher, ela é lésbica, ela mora com outra mulher, você vai odiá-la? Você vai, coisa horrível. Porque às vezes você não está falando com a boca, mas você está no pensamento. Coisa ridícula. Olha que coisa. Não pode isso aí, pessoal. Não pode. Você tem que amar. O comportamento da pessoa é pessoal. Você tem que amar. E nunca penetrar na intimidade dos homossexuais. Não pode. As leis estão mudando. E se a PL 122, se ela definitivamente for aprovada, como ela foi elaborada pela deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, a deputada federal, se ela for aprovada dos moldes original, a situação no Brasil vai ter que mudar. Vai ter que mudar muito. As pessoas terão que conhecer a lei como se conhece também a Constituição do país. Nunca o cristão pode ser homofóbico. Nunca nós podemos praticar homofobia. Ou seja, nunca nós podemos odiar os homossexuais. Nós temos que amá-los, respeitar e cuidar deles, assim como nos ensina a Bíblia. Assim seja. E eu vou repetir aqui o versículo, né? O versículo da carta de São Paulo, capítulo 13. O capítulo 13 da carta de São Paulo. Eu vou repetir aqui. Olha só o que diz. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem se escandaliza. Não busca os seus próprios interesses. E não se irrita, e não guarda rancor.
Quer dizer, não é de ódio. Não guarda rancor. Você não pode ter rancor contra os homossexuais. Se você não conversa com eles, se você não fala com eles por alguma razão, algum motivo, deixa eles lá. Respeite-os quando estiver perto. Uma coisa que eu observei quando eu trabalhei, como eu estava falando, eles são educados. E outra coisa que eu observei também, são cumpridores dos deveres. Eles são responsáveis por aquilo que eles fazem. Eu diria até, com muita eficiência, eles são ordeneiros. Quando um homossexual ele é um cabeleireiro organizado. Eu já observei isso. Então você não tem nada que tocar na intimidade do homossexual e nem da lésbica. Nós cristãos temos que amá-los. Deus exige isso, pessoal. Agora, você lê os evangelhos, você vê nosso Senhor se defrontando em várias situações. Mas ainda não encontrei um teólogo, ainda não encontrei uma pessoa que me mostrasse dentro dos evangelhos o nosso Senhor condenando um homossexual. Isso eu não encontrei. Nem no evangelho de Mateus, nem no evangelho de Marcos, nem no evangelho de Lucas, nem de São João. O que eu encontrei para os homossexuais lá nos evangelhos, é o capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, inclusive os homossexuais, as lésbicas, bissexuais, transexuais, que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos amar os homossexuais. Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre celibato. O ensino da Igreja Católica, que ensina que o padre não pode casar. O que é celibato? O que diz a Igreja? O que diz a Bíblia? O que diz os concílios realizados da Igreja Católica? Próxima quarta-feira, celibato. Nós vamos conhecer o que é isso. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizado na Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Sou o Bispo Afonso Querubim. E eu quero dizer a vocês que nós estamos na internet, no nosso site www.missãoyavé.com.br. Esta palavra que nós acabamos de pronunciar sobre a homossexualidade, ela vai estar disponível no nosso site, nos vídeos gravados. Você abrindo o site, você vai lá, vídeos gravados, você vai localizar esta palavra na lista de vídeos da missa de quarta-feira, que é o seminário. Né? Você vai ver uma lista de vídeo lá, escrito assim, seminário. Você vai ver, e exatamente nessa lista de vídeo, o quarto vídeo será esta palavra que nós anunciamos nesta noite aqui no Santuário Yahvé. É um assunto muito melindroso. Eu passei quase 3 horas meditando no assunto para poder ministrar aqui esse assunto para você, um assunto muito melindroso que requer uma atenção profunda e uma reflexão. A questão da homossexualidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quarta-feira nós vamos estar aqui falando sobre o celibato, tá bem? Você pode mandar um e-mail para nós, a missãoyavé@gmail.com, tá bem? Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 2597-6926, prefixo 11, São Paulo, tá bem? Que Deus abençoe você. Eu quero dar um alô pessoal aí que está nos assistindo, pessoal que está acompanhando os vídeos, né? Dá um alô aí no vídeo, fala alguma coisa aí para nós, dá o seu parecer para ajudar a divulgar o vídeo na internet, tá bem? Em nome de Jesus. Eu quero dar um alô pessoal do Facebook, pessoal do Orkut, pessoal aí do Google. Deus abençoe você. A qualquer momento eu vou estar por aqui com a palavra de Deus para o seu coração. Um beijo, um abraço a todos vocês no coração de vocês. Não se esqueçam, vamos amar, porque é melhor morrer amando do que viver odiando. O ódio e o ressentimento são cáusticos que corroem a nossa mente no comando de nossa vida. Amemos. Somente o amor constrói. O amor não tem princípio nem fim. O amor é eterno.
porque Deus é amor. Até o próximo encontro, em nome de Jesus, o nosso Senhor.